Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E no programa de hoje eu vim falar quais são os inimigos do sucesso, quais são os comportamentos que as pessoas têm que fazem elas ficarem muito longe daquilo que elas desejam. Então, esses comportamentos, essas emoções, os sentimentos que as pessoas sentem e que elas não têm controle, fazem com que a vida delas não aconteça. Então, será que este é o seu caso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso para você entender como você se livra disso, como você faz para chegar num outro patamar da sua vida, que é aquele patamar que você tanto deseja. Então, eu vou contar aqui uma metáfora para você entender o seguinte, que a vida é como um videogame. Existem fases. Agora, se você nunca consegue passar de uma determinada fase, se por mais que você tente, nada acontece, você está sempre na mesma fase, passa ano, vem outro ano e você está na mesma fase, está igual, isso significa que o seu comportamento emocional, a sua estrutura está igual. Então, é isso que você precisa mudar. Então, esses inimigos, emocionalmente falando, eles são muitos. Eu vou falar de alguns aqui para que você consiga adquirir uma destreza emocional, para que você chegue no equilíbrio emocional para fazer a grande mudança acontecer na sua vida. Então, vamos lá, gente. Um dos grandes inimigos é a ansiedade. A ansiedade é aquele medo do que pode acontecer, é o medo do futuro, né? É o excesso de futuro que a pessoa tem. Então, ela fica tão preocupada que aquilo gera uma sobrecarga emocional muito forte, somatiza doenças, cria medo, cria problemas. Por quê? Porque a pessoa, ela sofre por antecipação, ela se preocupa antes de algo acontecer. Então, ela, por exemplo, ela tem uma entrevista amanhã e ela não dorme, e aí ela chega mal para a entrevista, aí entra a autossabotagem no meio. Por quê? Porque ela ficou preocupada em como as coisas vão acontecer, como se ela pudesse controlar isso. Então, a ansiedade é esse excesso de futuro, essa ideia de que você pode controlar algo. Então, quando a pessoa ela fica pensando, gerando ali aqueles pensamentos, ela no fundo, ela está tentando achar um jeito de controlar isso. Esse é um dos problemas que as pessoas que são inseguras têm. Esse é um dos problemas que as pessoas que não têm estima por si mesmas têm. Elas são dependentes emocionais dos outros, dependentes do que vai acontecer, do que o outro vai dizer, do que o outro vai fazer. Se este é o seu caso, entenda que você precisa sair desse sentimento para que, a partir do momento que você gere mais tempo para a sua vida, para focar no que realmente é mais importante, aí sim você vai chegar no resultado que você deseja. Gente, eu sou especialista em inteligência emocional e uma das coisas que eu mais ensino no consultório para as pessoas é desistir, né, de controlar as coisas. E aí a gente entende que é o seguinte, a partir do momento que eu desisto de controlar, eu ganho tempo para viver, para estar no momento presente, para fazer as coisas acontecerem. E aí tudo muda na minha vida. Um outro inimigo do sucesso é a insegurança, né? Que é o medo de ser o que você é, né? É o medo de ser desaprovado. A pessoa que ela é insegura, ela fica esperando que os outros tenham aquele olhar para ela de aprovação. Se este é o seu caso, entenda uma coisa, olha que interessante. A insegurança, né, que está ligada a esse medo de ser desaprovado, ela precisa desaparecer da sua vida para que você consiga ter resultados. Por quê? Porque uma pessoa que tem muito resultado, se a gente pegar uma pessoa emocionalmente bem estruturada, você vai ver que por trás dessa pessoa tem certeza de quem ela é. Ela não está preocupada se ela vai ser desaprovada, porque ela sabe que ela é de uma determinada forma, mas ela também sabe que o outro tem o direito de desaprová-la se o outro tiver uma opinião muito diferente. Então, ela passa a ver os níveis emocionais, né? Quando você tem uma retaliação, uma opinião contrária à sua,
você deveria entender de onde vem, emocionalmente falando, de que nível vem aquela opinião. Se você conclui na hora que aquela opinião vem de uma pessoa com um nível curto de entendimento, de conhecimento, você fazendo dessa forma, você não deveria nem dar bola, você deveria estar totalmente livre. Agora, quando você não entende dessa forma, aquele olhar, às vezes, de uma pessoa no mercado te faz se sentir a pior pessoa do mundo, aí você se sente culpado, culpada, e aí você se prende para não tentar fazer mais isso acontecer, ou seja, você tem medo que isso aconteça de novo, e aí você não faz o que você deveria fazer. Então, gente, eu atuo nessas sensações dentro das pessoas, eu atuo mudando o que a pessoa sente a respeito delas mesmas. Você só vai criar novas oportunidades na sua vida, você só vai conseguir resultados diferentes, passar de fase, né, no videogame, como se fosse o videogame ali, a vida, se você se sentir uma pessoa especial, no sentido de especial, de valorosa. Se você não tem valor próprio, você não vai chegar onde você deseja. Por quê? Porque você fica acreditando esse valor ao que as pessoas vão falar de você, vão pensar. E as pessoas vão pensar e vão dizer coisas a respeito de você. Isso é natural, isso é humano. Agora, se você fica preso, você não anda, sua vida não anda, tá? Então, esse é um outro inimigo do sucesso, a ansiedade, a insegurança. Outro inimigo, as dores, os machucados emocionais, tudo que aconteceu com você até hoje. Esse é outro inimigo do sucesso, porque tudo que te aconteceu até hoje criou uma memória emocional, e essa memória emocional, ela cria também como se fosse uma proteção. E essa proteção faz com que você não queira de jeito nenhum passar por aquilo novamente. Então, o que a mente faz para que isso não aconteça? A mente dá um jeito de te manter protegido. Como? Evitando que você passe por qualquer situação parecida. E aí a pessoa evita, inclusive, as coisas boas, porque ela associa coisas que aconteceram. Então, vamos supor que se ela fez um dia uma entrevista onde ela foi mal, ou falaram coisas para ela, ela associa a entrevista a algo ruim e não ao fato que foram coisas que ou ela fez ou pessoas falaram. E aí, quando essa associação ela está feita de forma errada dentro da pessoa, existe uma memória emocional relacionada àquilo, por mais que você racionalmente fale para a pessoa, olha, vai lá, não vai dar tudo certo, a pessoa ela sente diferente. E é aí que eu atuo. Eu trabalho com hipnose, programação neurolinguística, mudando esse comportamento emocional, essas memórias emocionais. Então, por exemplo, a pessoa tinha ansiedade, eu tiro a memória da ansiedade. A pessoa se torna uma pessoa livre, equilibrada. A pessoa tinha, por exemplo, medo de avião, medo de barata, medo de agulha, medo de qualquer coisa. E aí, sem aquela memória emocional do medo, a pessoa, ao ter de novo aquele comportamento ou ao ter de novo aquela situação na vida dela, ela não vai reagir automaticamente como ela reagiria antes, porque a memória não existe mais. Ela se transforma em algo diferente. Então, é muito interessante como funciona esse processo. Eu adoro fazer essas transformações porque a transformação, ela cria novos resultados. Se você não se transformar em quem você quer ser, você não vai ter o resultado que você tanto quer na sua vida. Então, por exemplo, se você quer ser promovido, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer fazer mais sucesso com os homens ou com as mulheres, você vai precisar entender que aquela pessoa que consegue, que tem, que é bem sucedida, ela tem um comportamento adequado naquela situação, ela sabe fazer determinadas coisas que provavelmente você ainda não sabe, não entendeu ou ainda não faz. E aí, gerar dentro de você essa sensação de que você também pode ser e ter aquilo que você tanto deseja, essa é a minha especialidade. Eu faço isso com a hipnose, com a programação neurolinguística, tenho toda uma técnica de alinhamento emocional, chama-se método Long, que eu criei para fazer você chegar no ponto onde você deseja. E, gente, as coisas acontecem e assim, ó, de uma hora para outra, por quê? Porque a pessoa, de repente, não sente mais aquilo que ela sentia. Então, a pessoa, por exemplo, que vivia angustiada, de repente ela fala, olha, sei lá o que você fez, mas eu tô leve, já não tô ligando pra cara feia de tal pessoa, já fiz a coisa que eu tinha que fazer, já me matriculei naquele curso que eu achava que seria impossível, já peguei a informação
E aí a coisa muda. Então é fantástico o resultado. Então, gente, anote aí o nosso WhatsApp para você marcar a sua consulta hoje mesmo. Você vai fazer uma grande transformação acontecer na sua vida, porque eu sei que você quer. Eu sei que você precisa disso. Eu também precisei um dia, e o dia que eu entendi isso, eu mudei, transformei a minha vida. Hoje eu transformo a vida de outras pessoas. Então anotem aí, 969657748, 969657748, é o WhatsApp lá do consultório, você vai falar com a minha secretária. Tem também o meu site cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, tem as informações sobre as consultas, tem também as informações sobre os depoimentos, tem as informações sobre os cursos, tem muitos e muitos artigos. O meu site tem mais de 1000 artigos que eu escrevi ao longo aí dos meus 22 anos. Por quê? Porque eu me especializei em inteligência emocional, me especializei em fazer transformações, né? Eu me especializei em fazer as pessoas chegarem onde elas desejam. Então, se vocês observarem os depoimentos, vocês vão ver que as pessoas, elas mostram, contam ali, em muitos dos depoimentos, o que era antes e o que elas se tornaram. Então, é muito, muito interessante. É possível, sim, fazer essa grande mudança acontecer. Depende de você entender agora que você só não fez ainda a transformação acontecer na sua vida, porque, em primeiro lugar, você não sabe como, em segundo lugar, você não tem a sensação correta para poder fazer isso. E essa sensação correta, que é um novo sentimento, eu vou criar dentro de você, através da hipnose, através da programação neurolinguística e de outras técnicas que eu tenho ali no consultório. Então, 969657748, 969657748, tá lá, né? Gente, desculpa, 969657748, está lá, está aí o nosso WhatsApp, fala lá com a minha secretária, que ela vai te mandar as informações de como funciona todo esse processo, como que você pode fazer uma grande mudança na sua carreira, na sua vida amorosa. Também sou especialista em relacionamentos, inclusive escrevi um livro sobre isso, chama-se Divórcio Bem-Sucedido, né, que fala sobre poder pessoal para pessoas que já se divorciaram há muito tempo, que vão se divorciar, que estão passando pelo processo. Esse livro eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, que chama-se Kátia Oliveira. E nesse livro, gente, nós contamos como você pode fazer a interpretação totalmente mudar. Ou seja, como você deve interpretar o que aconteceu para que você ganhe poder. Porque quando a pessoa ela passa por um problema e ela se sente totalmente fracassada, ela se sente perdedora, ela assume esse papel de fracasso, de perdedora, ela se torna uma pessoa vítima, né? Uma pessoa que vai ficar dependendo do outro. Quando a pessoa entende onde está o poder dela e não está no outro, com certeza absoluta, a pessoa se empodera. Então, esse livro ele foi escrito, né? Esse livro Divórcio Bem-Sucedido, para quem precisa desse poder. Em qualquer situação, mas principalmente no divórcio, né? O que você deve fazer aí quando você tem filhos, quando você tem todas os problemas relacionados a isso aí pelo meio do caminho. Então, para adquirir esse livro e os outros, manda lá um WhatsApp pra gente, tem também no meu site, tem aí pelos sites pelo Brasil também. Eu também escrevi um livro sobre empoderamento pessoal, gente, que chama-se A Melhor Versão de Você. Neste livro, A Melhor Versão de Você, fala sobre poder pessoal e a arte de ser você mesmo. Nesse livro, você vai entender como você deve gerar novas sensações, novos sentimentos, novos comportamentos através desse seu eu. Tem que partir de você. É um livro que fala muito das técnicas que eu utilizo no consultório. Então, se você não pode vir até mim por qualquer motivo, se você ler o livro, isso já vai mudar muito, 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 muito a sua vida. Então, fica aí a dica. Eu escrevi um outro livro também que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que é um livro que fala sobre a arte de pensar positivo, o poder do amor, já para as crianças aprenderem o que elas devem sentir a respeito de quem elas são e do que elas querem, principalmente de quem elas são, né? Porque as crianças precisam entender que o sentimento sobre quem elas são é o mais importante. Então, esses livros todos estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Gente, fazer uma transformação
é super necessária, né? E hoje eu estou falando aqui sobre os inimigos do sucesso. Ansiedade, insegurança, né? As suas dores emocionais, aquilo que te prende, aquilo que faz você ficar com medo de tentar de novo. Tudo isso são memórias emocionais que nós guardamos. Desde o dia que você nasceu, você foi vivenciando situações que foram sendo arquivadas dentro de você como memórias. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você passou por uma situação quando você era criança, onde aconteceu alguma coisa e um dos adultos à volta tomou uma determinada ação, fez algo perante aquilo que aconteceu. Na sua mente, aquilo fica como, se você era uma criança pequena, principalmente até os 9 anos, fica como algo aceitável, né? Se acontecer isso na sua vida, lá na frente, novamente, você vai fazer aquilo meio que automático. Você vai lembrar que a sua avó fez tal coisa, ou que a sua mãe se comportou daquele jeito, ou que aconteceu alguma coisa ali parecida. Agora, olha que interessante. Se depois, ao longo da sua vida, você teve outros ensinamentos a respeito do mesmo exato tema, você vai fazendo os upgrades emocionais, né? Você vai interpretando diferente e você coloca novas informações dentro de você que vão transformando aquela memória. Agora, muitas das nossas memórias emocionais, elas foram criadas muito quando nós éramos muito pequenos. Então, aquelas histórias sobre o certo ou errado, o pode ou não pode, o bom e o ruim, o bonito e o feio, tudo isso foi gerado já dentro de você, desde quando você era pequeno, foi sendo gerado ao longo da sua infância. Então, você acaba por automaticidade, né, de uma forma automática, tendo aquelas reações no dia a dia sem pensar. Então, por exemplo, se você teve uma mãe, eu sempre dou esse exemplo aqui nos meus programas na rádio, se você teve uma mãe que odiava a cebola, né, e você não tinha nenhum outro adulto que gostasse de cebola, provavelmente não foi te oferecido cebola. Ou você até gravou a imagem da sua mãe fazendo uma careta ou tendo algum tipo de comportamento em relação à cebola. Então, você nem tenta. Por quê? Porque você tem gravado dentro de você a ideia de que você não pode gostar daquilo ou que aquilo é ruim. Muitas vezes você não experimentou. Isso é muito comum. Então, você se tornou aquilo que foi mostrado para você na sua infância. E aí, aquilo que você deseja ser, aquela pessoa dos seus sonhos, com tudo aquilo que você quer adquirir na sua vida, é provavelmente diferente do que você teve. E é por isso que é tão distante, é por isso que você não consegue, é por isso que você não passa de fase, porque você está associado àquelas memórias do como fazer determinadas coisas para ter determinados resultados, que são as memórias dos seus pais, das pessoas que estavam à sua volta, dos adultos que estavam à sua volta. E aí que a gente muda lá no consultório. Eu me especializei nessa mudança, faço isso, né, com muita destreza baseada em inteligência emocional, uso a programação neurolinguística, a hipnose para fazer a estrutura nova acontecer. E aí você enxerga um mundo diferente, você passa a enxergar um mundo diferente e vai ter comportamentos diferentes que vão te levar a resultados extraordinários, muito diferentes do que você vem tendo até hoje na sua vida. Então é muito legal esse processo, gente. Então anotem aí, o nosso WhatsApp, marca lá sua consulta, pode ser feita inclusive a consulta via chamada de vídeo. Eu atendo gente aí do Brasil todo, fora do Brasil, estou há 22 anos trabalhando como terapeuta e amo o que eu faço, porque eu amo ver as transformações acontecendo. Então, gente, 969657748, 969657748, e eu quero te dar também uma dica que é o seguinte: se você deseja fazer uma viagem fantástica, eu quero te convidar para vir ao Egito comigo. A nossa próxima viagem ao Egito está marcadíssima, será em agosto. E lá no Egito nós faremos um cruzeiro pelo Rio Nilo. Vamos visitar as terras núbias, que é um povoado que a gente vai de camelo, que é um povoado mais afastado, muito interessante. A gente vai visitar as pirâmides, a gente vai visitar os principais lugares e é maravilhosa essa viagem. É uma viagem terapêutica, ou seja, eu vou te acompanhar desde o Brasil, é super seguro, os nossos guias lá falam português
E nessa viagem nós vamos olhar para a sua vida, nós vamos olhar para as fases da sua vida, para você entender quem você se tornou, né? Você volta com a sua biografia na sua mente, com a sua história. Isso é muito, muito, muito legal. Teve um cliente que falou para mim, nossa, ele levou um caderninho e ele falou, nossa, eu tenho praticamente o livro da minha vida aqui. Eu falei, então escreva seu livro. Então, gente, para fazer essa viagem comigo em agosto, qualquer pessoa pode ir, de qualquer idade, não tem nenhuma restrição. Os passeios lá são super tranquilos. Se você quiser levar sua mãe, seu pai, dá para ir bem tranquilo, é bem tranquilo mesmo. Então, para fazer essa viagem, manda um WhatsApp lá para minha secretária, ela vai te mandar as informações, vai te mandar lá as informações da agência para você contatar a agência direto. Então, 969657748, 969657748. Gente, fazer, né, o que você quer fazer implica necessariamente em você se aceitar. Você aceitar que você merece, tá? Você aceitar que você é uma pessoa que tem potencial para conseguir conquistar e manter o que você deseja, né? O que você aceitar como essa imagem de você é aquilo que você vai criar na sua vida. Então, se você pensar, por exemplo, numa pessoa bem-sucedida, você vai perceber que essas pessoas bem-sucedidas, elas têm uma imagem a respeito delas, emocionalmente falando. Elas têm uma imagem de que elas podem sim ter aquilo, de que é bom para elas, elas gostam de usufruir aquilo que elas têm uma imagem de que elas conseguem. Claro que por trás também tem estrutura. Eu também, como eu disse para vocês, me especializei em inteligência emocional, que é o que são as ferramentas que nos trazem estrutura. Por exemplo, uma pessoa que ela pode até ter autoestima, mas se ela não souber como, ela não vai conseguir, não basta ter só estima. Claro que estima é uma boa parte, mas ela precisa entender isso. Então, essas pessoas, elas são sucesso, elas têm sucesso porque elas se acreditam em relação a isso. Elas acreditam que elas têm esse poder, que elas têm essa permissão interior para ser o que elas desejam. Então, eu te pergunto, quem tirou o seu poder, quem tirou de você essa ideia, né? E muitas vezes quem tirou essa ideia do conquistar mais, foram as próprias frustrações na vida da pessoa. Ela tenta, nunca consegue. Chega uma hora que ela desiste. Ou ela se vê como se ela estivesse dentro de uma caverna, onde ela não consegue sair, ou como se ela estivesse com tanta coisa em cima dela, que ela não tem forças para fazer o que ela tem que fazer. Então, a primeira coisa que eu faço lá no consultório, quando você chegar lá, é olhar para entender, junto com você, onde você quer chegar. E aí a gente vai criar essa estrutura, tanto em termos comportamentais, quanto em termos emocionais, daquilo que você vai sentir de novo, para que você tenha realmente um sucesso interessantíssimo novo na sua vida. Então, é possível sim fazer essa grande mudança acontecer na sua vida. E para que isso aconteça, você precisa entender que esse alinhamento precisa acontecer. Quem você pensa que você é, quem você pensa que você pode ser, se tornar, em relação ao seu comportamento, aquilo que eu venho fazendo na minha vida. E eu vou olhar para a sua vida dessa forma com você e nós vamos criar uma nova estrutura, tanto emocionalmente como em questão ali de comportamento diário, para que você faça a realização acontecer na sua vida. E aí eu vejo muitas mudanças acontecendo, a pessoa volta e ela fala, eu consegui, falei com meu chefe, tomei tal atitude, mudei meu comportamento, mudei minha forma de vestir, mudei meu cabelo, mudei isso, mudei aquilo. É muito interessante, assim, eu me delicio com os resultados, porque é extraordinário quando a gente vê pessoas sendo elas finalmente, né? Elas se libertando de tudo aquilo que estava prendendo elas se libertando de tudo aquilo que prendia. Então, faça você também. Eu te convido, né? Eu vou te ajudar a fazer esse processo acontecer dentro de você. É super possível. Então, gente, anote aí. Eu sou Cristina Long. Lá no meu site, cristinalong.com.br, tem todas as informações sobre os meus atendimentos, os cursos, os livros que eu escrevo, as viagens que eu faço.
Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.